Tenho a minha esposa, que é privilegiada de ser dona desse latifúndio, né? Eu não poderia dizer isso. O homem mais bonito de Caratinga, né? Com certeza, o mais bonito. Hoje, finalmente encontrei um espaço na agenda dessa beldade. Se vocês querem conhecer mais sobre o Arquimedes Moreira, vem comigo até o final do vídeo, que nessa entrevista eu vou revelar tudo sobre ele pra vocês. Roda a vinheta! Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. All I hear is music, watching your mouth move. Damn, you look stupid. Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui é o Leonardo do canal Shooter e hoje eu estou trazendo para vocês uma entrevista muito especial com o homem mais bonito de Caratinga, quiçá do Brasil, Arquimedes Moreira. E aí, Arquimedes, seja bem-vindo ao meu canal. Bom dia, Léo. Obrigado aí pelo convite. Um abraço, um bom dia a todos aqueles que nos assistem aí. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, Arquimedes. Eu confesso para você que eu esperei muito tempo para gravar essa entrevista, porque eu queria conseguir gravá-la pessoalmente. Mas tem sido muito difícil a gente conseguir se encontrar. Falei, não dá para adiar, o Arquimedes precisa aparecer lá no canal. Eu preciso contar para as pessoas quem é o homem por trás do Arquimedes. Então, vamos lá. Hoje é o dia para você falar de você, para a gente contar um pouquinho quem é o Arquimedes, para o pessoal conhecer essa pessoa que está por trás dessa figura pública, que está lá num canal gigante de tiro, falando sobre tiro esportivo, com todo aquele seu conteúdo e tudo mais. Então, hoje é para isso, Arquimedes. Seja muito bem-vindo e sinta-se bem à vontade aqui no canal. É um prazer tê-lo aqui comigo hoje. Tá? Obrigado, Léo. A honra é minha. Estou pronto, estou à sua disposição. Legal. Então, vamos lá, Arquimedes. Eu queria começar perguntando um pouquinho quem é você, né? Um pouco da sua história, se você é formado em alguma coisa, com o que você trabalha ou trabalhava, se tem família, filhos, bicho de estimação, enfim, quem é o Arquimedes Moreira? O Léo e aqueles que nos assistem aí, eu sou mineiro e, consequentemente, brasileiro, nascido na cidade de Santa Rita do Itueto, que fica aqui na divisa, quase na divisa com o estado do Espírito Santo, filhos de pais brasileiros, porém de avós que não são brasileiros. A minha bisavó é alemã, nascida na Alemanha, Ellen Rafalski. O meu bisavô polonês, também nascido na Polônia. E pelo lado materno são espanhóis. Migraram para o Brasil. O sobrenome realmente da família, inclusive que os meus filhos têm, é Rafalski, tá? Não é o Moreira, como o pessoal vê, Arquimedes Moreira, mas os sobrenomes ajuntados são Rio Robeles Rafalski. Mas aqui não sei por que a família colocou Moreira. Então, eu tenho essa ascendência sendo brasileiro. Cresci criado numa educação militar, cresci como uma pessoa que não era normal, eu era tido por uma pessoa com deficiência mental, porque eu tive uma meningite muito forte e que durou muito tempo. Eu estive internado muito tempo, e quando eu saí para a medicina da época, o grau que foi essa meningite, eles diziam que eu tinha lesão, que não tinha como eu ser um ser humano normal. Na época, por não ter um jardim de infância, um acompanhamento psicológico, estou falando de 58 anos atrás, indicaram que colocasse numa escola para ver se eu tinha grau de sociabilidade, de aprender alguma coisa. Então, eu me tornei um estudante precoce, porque eu entrei fora de faixa, de forma que aos 16 anos, e lá descobriram que não tinha havido lesão mental, né? A única coisa que tinha havido era realmente um cuidado médico, mas é que não tinha se traduzido numa lesão mental. Então, decidiram também não esperar que eu alcançasse a idade e permitir que meus estudos continuassem. De forma que, aos 16 anos, eu fiz meu primeiro vestibular e ingressei na faculdade. Minha primeira faculdade foi uma faculdade que era o que tinha disponível na minha cidade, Ciências Contábeis. Depois eu decidi fazer ciências, depois eu decidi fazer história, de forma que a minha formação acadêmica é esta aí.
A minha adolescência, a minha infância foi uma infância de muita mudança, uma adolescência muito difícil, porque a minha família tinha um problema sério de lidar com algumas enfermidades, numa época em que a gente não tinha hoje certas facilidades até do público. Então, se pagava. E o custo da saúde sempre foi caro. Então, a gente passou muito aperto na infância, muito aperto na adolescência. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 12 anos, né, estudando, trabalhando, e com aquela mentalidade de que deveria procurar um concurso que desse uma certa estabilidade, numa época em que concurso parecia realmente a galinha dos ovos de ouro. E eu prestei, então, meu primeiro concurso na Polícia Militar de Minas Gerais. É um concurso que a gente chama de CFO. Você, se fizê-lo, você ao fazê-lo, você já entra como oficial. É claro que um oficial que está em formação, para depois você ocupar na prática. E aconteceu um fato muito interessante, porque um períodozinho antes eu tinha estado no Exército também, e ao passar nós passamos 2 pessoas de Minas Gerais só nesse concurso, eu e um outro rapaz. A minha mãe, nessa época, adoeceu e precisava de cuidados. Eu pedi dispensa e tive uma luta com a psicóloga da Polícia Militar muito grande, que ela não queria que eu deixasse o quadro da Polícia Militar. Ela ainda falava assim: rapaz, sua classe é uma classe social muito desprivilegiada, é uma porta que muita gente procura e não consegue, e você deu sorte, essa coisa toda, não sai, não sai, não sai. Mas a minha mãe realmente precisava de cuidados intensivos e eu priorizei a saúde dela. Depois de muito instar com a psicóloga, eu consegui quase que à força deixar o quadro da Polícia Militar. Passei um período cuidando da minha mãe. Nesse período, eu fiz um concurso na empresa de Correios e Telégrafos, entrei, né, na vaga que eu pleiteava lá, e também trabalhava concomitantemente no fórum. Era um período que eu trabalhava no fórum e trabalhava no Correio. Eu conseguia conciliar as 2 atividades. E também dava aulas. Eu lecionei durante um bom tempo, né, para primeiro e segundo grau, hoje chamado ensino fundamental e ensino médio, me parece, e palestrava também. Anexei a esse trabalho um trabalho com a área de segurança, me tornei responsável por uma área enorme de segurança e logística. Atuei nesse cargo uns 10 anos, talvez, foi onde eu aprendi muita coisa da área de segurança. Eu já tinha um histórico, um acervo militar, mas nessa área eu aprendi muito sobre segurança, sobretudo porque a gente trabalhava em conjunto com a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária e os bombeiros. Arquimedes, só uma pergunta. Você trabalhou nos Correios com essa questão de segurança? Não, essa questão de segurança era mais uma à parte que eu fazia aos finais de semana. Ah, polivalente, então. Estava nos Correios, no tribunal, né, no fórum. Isso. E mais desse trabalho de segurança. De segurança. Eu esqueci de mencionar, era sempre aos finais de semana, sábado e domingo, mas era todo sábado e domingo. E era uma responsabilidade muito grande, porque a gente cobria uma área muito grande. E eu, então, atuei nessa responsabilidade. Ali eu fiz muita simulação, coisa que ainda hoje, às vezes, as polícias em si não fazem, mas a gente fazia lá. Tive o privilégio de aprender muitas coisas com os bombeiros e tive uma experiência vasta. Se eu fosse aqui mencionar acerca de todos esses cargos, iria dilatar mais do que o necessário. Mas o que aconteceu? Aos 28 anos, eu sofri um acidente. Eu tive um acidente e lesionei a coluna seriamente. Uma lesão da qual os médicos da época também diziam que eu não teria condições mais de voltar a andar. Fiquei 5 anos sem andar, na cama, literalmente, comia deitado, tomava banho na cama, aquela coisa toda. Nesse período, eu me afastei de tudo isso, porque eu não tinha nenhuma condição laboral,
né? Ainda hoje a minha condição laboral é muito, muito comprometida, porque ficaram sequelas, mas eu fiz a cirurgia 5 anos depois e voltei a andar com muita deficiência, né? Não parece, quem olha não parece, mas eu tenho muita dificuldade de ambulação. Se vocês olharem a imagem, possivelmente vocês vão ver que esse ombro meu é mais arqueado do que o de cá, tem a ver também com esse acidente, e desde esse período eu não tive como, mesmo que tentasse reabilitação, toda essa coisa, ser considerado uma pessoa em condições de trabalho prático. Então, eu me apliquei a cuidar da minha saúde, cuidar da minha família, me afastei de tudo. Eu já pagava uma previdência privada, eu tinha previdência também, os contratos de trabalho, aquela coisa toda. Nesse período, eu me dediquei a tentar não voltar para a cama nem para a cadeira de roda, fazer tudo para continuar andando, né? Toda uma série de protocolos de saúde e tudo mais. E cuidei, então, de tentar cuidar da mente para que você não tivesse aquele momento, a sensação de um inválido, de uma pessoa que não pode mais ter toda aquela interação. Quando eu comecei a movimentar um pouco melhor, né, a fazer caminhadas, eu descobri um câncer. Nossa. E foi aí mais um tratamento longo, difícil, que tem sequelas, né? Inclusive cabelo, envelhecimento assim, você tem um envelhecimento mais acelerado, mas graças a Deus também superei. Sou pai de 2 filhos, uma filha que hoje mora no Rio, aqui não há nenhum tipo de vaidade em dizer, é advogada lá, advoga lá no Rio. Ela me deu 2 netos, que são os patrimônios da minha vida, né? Uma grande alegria, além dos filhos. O meu filho hoje está em Dubai, foi para Dubai agora mês passado, recebeu uma proposta de trabalho de uma empresa lá que mexe com corrida de carro, tipo Stock Car de lá. Ele fez um trabalho para eles. A nível de mundo, o trabalho dele foi o trabalho que passou. Eles fizeram como se fosse uma licitação. Quem tem esse profissional faz isso, manda para a gente vai avaliar. Contrataram, ele está lá, né? Tenho a minha esposa, que é privilegiada de ser dona desse latifúndio, né? Eu não poderia dizer isso. O homem mais bonito de Caratinga, né? Com certeza, o mais bonito. Sempre não deixo de dizer também que sou cristão evangélico, não tenho nada contra nenhuma religião, né? Me encontrei no cristianismo evangélico, procuro praticá-lo. Tenho um irmão e 2 irmãs, perdi uma irmã e um irmão com doença, como eu falei lá no início, nossa família sempre lidou muito com a enfermidade, eu perdi um irmão, então, e uma irmã. Mas tenho 2 irmãs e um irmão, ambos moram aqui em Caratinga, são pessoas também assim que eu agradeço a Deus da família que tenho. A minha vida econômica é modesta, mas nada me falta, graças a Deus eu tenho tudo que eu preciso. E eu costumo falar, Léo, aqui eu vou até falar um pouquinho da minha filosofia de vida, que Deus me deu a bênção de ter cabides baixos para pendurar o meu chapéu, então eu não fico desejando, ansiando coisas, o que eu tenho eu vivo bem e tranquilo com o que eu tenho. Hoje a gente está aqui no ACZ, no YouTube também, que é um canal que eu coloquei na época do meu tratamento, até para poder higienizar a mente, falar... Pera, então vamos lá. Agora vamos para a transição. Onde entra o tiro na tua vida? Tá? Você me contou o Kiki, a história, né? O guerreiro Kiki, que é um guerreiro, e agora eu quero saber o tiro. Quando ele surge, como ele entra, e aí você vai chegar no canal, obviamente, né? Sim. Conta pra gente, então. Vamos lá. O Léo e os demais, a minha família toda é de tradição militar. Toda a minha família. Meus tios, meu pai era militar, meus cunhados todos são militares. Eu tive esse pequeno período do militarismo também. Então, a gente mexe com a arma, manuseia a arma já há muito tempo. Esse conceito de uma polícia mais humanizada, de uma polícia mais sociável, ele é relativamente moderno, de uns 20 anos para cá, talvez.
Nesse tempo, eu tenho 58, vocês imaginam, mais para trás era a polícia mais combativa. Então, você saber dominar a arma, entender a arma, saber os mecanismos e ter precisão em arma, era a diferença entre você, numa ação ou numa intervenção, voltar vivo ou não. Mesmo porque, na época também, havia a inteligência militar sempre funcionou, ultimamente ela funciona ainda melhor, mas na época era quase que mais a força bruta, não que a inteligência não existisse, os conceitos mudaram. Ninguém que vive hoje, de 20 anos para cá, vê essa transformação da primazia da razão sobre a força, né, que na época não existia tanto. Então, eu me afeiçoei ao tiro, eu vi combates, coisas difíceis. É muito difícil uma pessoa estar no momento de uma ação e ver seu pai encurralado e eles atirando nele, atirando, e você saber que a polícia te dá um revólver com 8 munições, 6 munições, e que você tem que ir para uma troca de tiro, e você vê e ter que tentar ajudar a contornar a história de vida do meu pai chegar vivo, é um milagre. Então, eu me apliquei ao tiro, muito ao tiro, a manusear, a aprender, a treinar. Nós nunca, com toda dificuldade, poupamos para treinamento. Aí, vamos dizer assim, o mundo foi civilizando um pouquinho mais, entrando mais a psicologia, a razão, a inteligência, e menos a força. Não que antes não houvesse esse agregado, força e inteligência, mas antes, infelizmente, você não tinha, às vezes, nem opção. Você ia para certas ações e o cara já estava te esperando pronto. Sim. Então, a gente começou a manusear a arma nessa época. E havia uma coisa interessante, que não havia tanta restrição como é hoje. Eu lembro da gente treinando em quintal nosso, de casa. Os vizinhos entendiam que você estava atirando, você tinha uma certa segurança, mas ninguém tinha aquele negócio, aquele pavor, você não era visto como quase que um serial killer social, porque tinha uma arma, não era assim. Então, a gente fazia. Quando eu tive esse acidente, essa coisa toda, eu me vi impossibilitado, porque Léo e os demais, vai parecer uma brincadeira, eu não tinha condições de sustentar uma arma nas mãos. Eu fiquei muito debilitado. Aí, quando eu comecei a melhorar, já afastado de tudo, eu comecei a praticar com arma de pressão, que eu praticava desde essa época também, mas priorizava fogo, embora fazia pressão. E peguei esse boom tecnológico que veio para as armas de pressão, com Gazan, com sei lá o quê, com tanta coisa que melhorou tanto a arma. Eu vim, então, para a arma de pressão, que eu já praticava antes, sempre tive. A minha primeira arma de pressão foi aos 13 anos. Então, eu sempre tive. Mas aí pensei, eu vou me dedicar um pouco mais por uma certa liberdade maior por causa das mudanças que começaram a acontecer. Aí, o que ocorre? Quando eu tive o meu tratamento de câncer, eu tinha dificuldade já de me locomover e ainda tinha problema físico. Eu não podia ter febre, eu não podia andar mais de 100 metros por dia, para vocês terem ideia, era a minha situação. Aí eu coloquei um canal, pensei, gente, eu vou começar a falar disso no YouTube. E comecei um canal sem nenhuma pretensão. E resultado, acabou que o canal teve uma certa aceitação, com uma dose de rejeição, de incredulidade a algum conteúdo que é comum para alguns canais de YouTube, o que nunca me perturbou, nunca me magoou. E então eu acabei descobrindo no tiro de pressão, até por causa de tanta restrição, um lugar onde eu faço aquilo que é o meu maior, vamos dizer assim, a minha maior alegria é a hora que eu estou atirando ali. É um prazer muito grande para mim poder participar. E, Léo, fazer só mais uma colocação. É o único esporte que fisicamente eu tenho como praticar. Eu não tenho como praticar peteca, eu não tenho como praticar vôlei, eu não posso pular, para vocês terem ideia. Eu corro risco, na hora de aterrissar, um pulo meu, eu lesionar a coluna, que já é muito lesionada, pior do que estar lesionado. Eu não tenho como jogar um futebol, eu não tenho... O tiro é o esporte que abraçou um homem com a série de deficiências, por isso que eu falo que o tiro é extraordinário, inclusive com a idade que eu estou, que eu não seria competitivo em outro esporte em idade nenhuma. E, Arquimedes, eu preciso dizer uma coisa que eu já te disse algumas vezes, mas quero deixar registrado.
que eu voltei para o tiro também, depois de um problema de saúde, por tua causa, por causa do seu canal. Porque eu tinha me afastado por causa de um problema e acabei retornando ao assistir o seu canal. Recomprei a minha primeira arma do retorno, que foi uma Cometa 400, assistindo um vídeo seu sobre ela. Léo, é uma honra deveras e merecida e uma alegria que me faz ter vontade de continuar. Não porque eu esteja falando contigo, porque o objetivo do canal, rapaz, é esse. Não é monetização porque ele não tem, não é visibilidade porque eu não sou ninguém, mas isso faz valer todos os momentos de edição, de filmagem, de crítica recebida. Isso é a recompensa. Sim, que traz, e com certeza eu tenho certeza que você trouxe muita gente. Não fui Que só eu, bom. porque eu já ouvi isso de mais de uma pessoa também. Então, assim, eu queria agradecer, Arquimedes, a sua contribuição para o tiro, que eu acredito que todos que estão assistindo vão concordar comigo, que teve uma grande contribuição para a difusão do tiro esportivo, para trazer muita gente para esse esporte maravilhoso, e por você ter cedido o seu tempo para estar aqui contando um pouco da sua história, que eu acredito que vai ter muita gente. Eu já sabia um pouquinho de algumas coisas, já sabia dos seus filhos, por exemplo, você já tinha comentado comigo, mas teve coisa aqui que eu descobri hoje, eu estou até digerindo um pouco da sua história. Tenho que confessar para você que é uma história muito rica, muito dura, né? Uma história de desafios muito grandes na vida e que serve até de exemplo, né, para quem está assistindo aqui. Então, eu queria agradecer você dispor esse tempo e dispor a falar aqui, contar para todo mundo, para o meu público, quem é você, um pouco da sua vida, um pouco dessa sua história. Queria agradecer muito de coração, Arquimedes. Ô, Léo, o prazer e a alegria é toda minha. Eu, como todo mundo sabe, peço até perdão, às vezes, de ter extrapolado o tempo, sou um pouco prolixo, né? Às vezes tenho dificuldade de sintetizar, luto contra isso, mas ainda não consegui vencer. Mas quero agradecer a oportunidade. E, Léo, antes de sair, dar um conselho. Se é que é um conselho, mas talvez seja porque é a minha história de vida. Para você que tem a sua arma de pressão aí, para você que tem alguma dificuldade econômica, para você que tem alguma dificuldade física, não desanime. Tudo na vida é superável. Nunca abra mão da sua honestidade, nunca abra mão da integridade como ser humano, porque tudo mais você supera. Eu, Léo, quando eu entrei, eu lembro quando eu entrei na polícia, eu precisava ficar uma semana no batalhão. Eu não tinha dinheiro para poder pagar um hotel, nem para fazer uma refeição. A minha mãe comprou 7 pães de sal, partiu no meio e molhou em óleo, esse óleo de cozinha, as metades para que ele evitasse de dar bolor. E eu passei 7 dias dormindo na rua e comendo uma metade de pão de manhã, uma metade à noite. Água eu bebia na rodoviária da cidade onde era o batalhão que eu entrei. Então, passou, não morri de fome nem nada. Hoje, assim, com tudo na minha vida, o conselho que eu dou é: não desanime. Você tem um problema físico, tal, ame a sua família, seja leal com seus amigos, né? Olhe para você no espelho e não se envergonhe se você é um lutador, porque tudo mais passa. E olha, a vida ela pode te privar de facilidades, mas ela não tira a alegria do coração. A alegria não é uma coisa que se tem por ausência de problemas. A alegria é uma coisa que se tem porque você entende que a vida pode não ser o que você espera, mas não precisa ser aquilo que você não queria viver. É só você saber navegar. Então, fica esse conselho aí. E o último conselho, Léo, você que posta conteúdo, que assiste conteúdo, vamos tentar evitar embates no tiro. Algumas coisas podem ser questionáveis, mas vamos tentar não nos ferirmos, não nos agredir, não criarmos animosidade, né? A sermos realmente cavalheiros e pessoas que amanhã, nos conhecendo no virtual, a nos conhecermos no presencial, vamos dizer assim, de verdade, temos a alegria de nos cumprimentar, de nos abraçar, porque a existência aqui é muito curta, não vale a pena vivê-la de forma errada. Agradeço demais, Léo, um prazer para mim estar com você aqui, meu amigo, e desculpe o palavrório, como diz os mineiros aqui. Arquimedes, você sabe que aqui, normalmente eu faço, falei de 12 minutos a 15 minutos, mas para você existe essa exceção sempre, tá bom? Pode ficar tranquilo. Meu amigo,
de novo agradeço. Para quem está acompanhando aí o canal, se vocês curtiram, deixem o joinha aí embaixo para ajudar o canal. As curtidas de vocês ajudam muito a difundir o nosso trabalho. Se vocês ainda não são inscritos, também aproveitem para se inscrever. Tem bastante conteúdo sendo produzido aí para vocês. Também se inscrevam lá no canal do Arquimedes, se é que você já não é inscrito, que provavelmente já é, mas se não for inscrito, se inscreve também no canal do Arquimedes. E vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough